Para revisar, semana passada nós tivemos a mensagem Entra na minha casa. Quem lembra disso? Entra na minha casa. Eu não quero fugir hoje tanto do tópico ou do tema de casa. Afinal de contas, todos nós estamos passando bastante tempo em casa ultimamente, não é verdade? E hoje nós vamos continuar de uma certa maneira esse mesmo raciocínio. Nós falamos semana passada, Deus, nós queremos que o Senhor entre na nossa casa. Agora, quando nós falamos casa, o que é que isso realmente significa? Será que é o significado literal de uma construção, um lugar feito de tijolos, ou talvez de madeira, ou seja, qual for, de aço? É mais do que isso. É um lugar que é só a minha residência? Sim, é a tua residência, mas é mais do que isso. Quando nós falamos Deus entra na minha casa, nós estamos falando entra na minha família. Entra, Deus, no meu convívio e na minha intimidade. Entra, Deus, na minha relação e nas minhas interações com os meus entes queridos. Entra, Senhor Deus, naquilo que diz respeito ao meu raio imediato de influência. É lá que nós te convidamos a entrar. Nós falamos semana passada em 2 Samuel 6 sobre a história de Obed-edom. E os comentários teológicos dizem que quando Davi se dá conta da notícia que chega a ele, que Obed-edom e sua casa foram abençoados, essa palavra casa significava mais ou menos de 200 a 250 pessoas. Era a família de Obed-edom, eram as pessoas casadas com seus filhos, eram talvez até os seus netos, eram os funcionários e os servos de todos aqueles que estavam conectados com a família imediata de Obed-edom. Veja só, uma pessoa se abriu para uma interrupção divina, Obed-edom, e 200 a 250 pessoas foram abençoadas. Hoje, o título da nossa mensagem não é Entra na minha casa. O título da mensagem é A Fé que Vem de Casa. Fala comigo, a fé que vem de casa. A fé que vem de casa. Agora, por que isso é importante? Porque eu creio que Deus quer ensinar um princípio básico daquilo que nós vamos poder implementar de uma maneira muito intensa e acelerada, uma vez que esse isolamento for terminado, essa quarentena acabar. Sabe, nós vamos entender que muito daquilo que nós faremos no mercado de trabalho, muito daquilo que nós faremos nas nossas faculdades, nas nossas academias onde nós treinamos, nas padarias onde nós tomamos café, no mercado onde nós fazemos compra, nas ruas onde nós transitamos, tem a ver como um resultado direto daquilo que acontece em casa. É isso mesmo, em casa, aonde está a fonte do milagre, aonde está a fonte da tua intimidade com Deus, aonde está a fonte desse momento onde o céu invade a terra. Eu não sei você, mas eu quero que a minha casa venha a ser tanto mais uma embaixada do reino dos céus aqui na terra. Em 2 Reis, e esse é o nosso texto chave de hoje, abra aí comigo, 2 Reis capítulo 4. Nós vamos do versículo 1 ao 7, e se você tiver com a tua Bíblia aberta aí, se tiver com uma caneta, põe uma caneta aí, porque nós vamos ao longo da mensagem entrar em outras referências e voltar para essa referência principal. O nosso texto básico, ou nosso texto base, é 2 Reis capítulo 4. 2 Reis 4, versículo 1. Fala sobre uma experiência aonde a fé que veio da casa de uma viúva trouxe então um romper sobrenatural. Deixa eu falar de novo. Essa história fala sobre a fé que veio de dentro da casa de uma viúva e como essa fé trouxe um romper sobrenatural e mudou o curso de uma família inteira. 2 Reis 4, 1. Se você tem esse texto aberto aí, acompanha comigo. Diz assim:
Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como é que eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas mais vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entra na tua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. E depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas o filho respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Bom, primeira coisa, talvez você já tenha escutado sobre essa história, lido essa história diversas vezes. Mas a coisa importante que nós precisamos entender dessa história é que nos tempos que estamos vivendo, com uma crise econômica na iminência, com uma crise de saúde e uma crise política, agora, nesse momento, sabe, a verdade é que muitas vezes os nossos olhos estão olhando para indicadores para ver quão ruim as coisas serão. Ou Deus, será que tem alguma maneira de a gente tentar esperar um estrago não tão feio assim? Uma das coisas que eu tenho conversado com as pessoas e pelo WhatsApp, porque a gente não faz essas conversas, né, face a face. Algumas pessoas têm falado: você viu o preço ou o valor do dólar de hoje? Eu estava conversando com outra pessoa, ele estava me contando: nossa, o dólar subiu, ou o euro subiu. E nessa conversa eu comecei a pensar: Deus, nesse momento de crise, sabe, a moeda mais valiosa, a moeda que realmente mais importa, não são reais, não são dólares e também não são euros. Hoje, a moeda que mais importa para você e para a tua família é o óleo da unção. Fala comigo, o azeite. O azeite. É isso que essa mulher tinha. Agora, olha só que interessante. Hoje, para variar, eu tenho 3 pontos. Quando nós estamos falando dessa fé que vem de casa, que surge e gera que faz surgir e gera um impacto que muda o curso da tua família, deixa eu te falar uma coisa, 3 pontos hoje, e o primeiro é algo muito importante. Você precisa entender que essa fé, ela não é gerada a partir da abundância. Essa fé, ela começa a ser gerada a partir do momento que você é consciente: eu preciso de algo sobrenatural. Em outras palavras, o nosso ponto número 1 é: a fé que vem de casa, ela começa com a carência ou com a consciência da tua carência. A fé que vem de casa, ela começa quando você se dá conta: eu não tenho nada. Olha só esse texto que nós acabamos de ler e vamos focar aqui no versículo 1. A palavra de Deus diz que essa mulher foi ao profeta Eliseu e ela foi falar. Agora, se você for ver no texto original, ele não diz falar. Pelo contrário, a palavra lá traz a conotação de clamar. A palavra lá traz a conotação de desespero, um choro. Essa mulher estava desesperada. Sabe, quando você começa a dar conta da sua carência, você começa também a perceber o desespero que é o estado que você se encontra. Eu não sei se você está nesse desespero ou se você já experimentou desespero. Eu creio que qualquer pessoa vivida já passou por momentos onde você teve um choro que não era um choro qualquer, era um choro compulsivo. Era um choro onde você não conseguia enxergar a luz no final do túnel. Essa mulher não conseguia ter esperança. Ela estava desesperada. Algumas coisas nós encontramos na casa dessa mulher antes do romper. Essas coisas que nós encontramos na casa dessa mulher indica então o estado carente dela.
A primeira coisa é o que nós acabamos de falar, é desespero. Fala comigo, desespero. Desespero. Se você estiver anotando, anota isso aqui. Sabe, você vai ter a consciência da tua carência quando você começa a notar, tem um desespero dentro de mim. Tem um choro dentro de mim. Existe um clamor que está dentro de mim. E esse clamor, ele está falando, ei, olha só o que está acontecendo comigo. O meu marido morreu. É a segunda coisa que está acontecendo aqui. Além do desespero, ela tem luto. Fala comigo, tristeza. Teve morte na sua casa, teve morte na sua família. Em algum momento ela começa a entender, olha, eu estou desesperada porque aquela pessoa que era a coluna de casa, o meu pilar, o pilar para os meus filhos, ele não está mais aqui. Ei, homem de Deus, eu estou desesperada porque o meu marido morreu. Eu ainda estou de luto. E se isso não fosse suficiente, a terceira coisa que ela menciona aqui está justamente no início. Ela fala aqui no versículo 1, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. O que significa isso? Fala comigo, desespero. Desespero. Fala comigo, luto. Luto. Fala comigo, dívida. Dívida. Ela estava desesperada, ela estava extremamente triste com luto, ela estava endividada. Ela está numa situação bem complicada, concorda comigo? Mas no meio de tudo aquilo, ela tem um coração de devoção. Não é incrível isso? Essa mulher que está endividada, que está triste, que está desesperada, ela não está correndo para a cidade ou para outras pessoas ou talvez para outros familiares. Ela vai diretamente para o homem de Deus. Ela reconhece esse homem, esse profeta, e diz, olha só, o meu marido, veja só o versículo 1, o teu servo, o meu marido. O que significa isso? Significa que provavelmente, e alguns teólogos acreditam, que o marido dela era o profeta Obadias. Ele era provavelmente um discípulo da escola de profetas de Eliseu. Ela diz, o meu marido, ele era um dos teus discípulos, ele era um filho espiritual teu, Eliseu, entenda isso, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Olha só que coisa incrível, ela está falando sobre uma cultura que o marido dela gerou dentro da sua casa. Qual cultura era essa? Era uma cultura de devoção. Ele fez um trabalho tão excelente em gerar uma cultura de devoção, que no pior momento da vida daquela mulher, ela está correndo atrás da unção. Ela reconhece, olha só, homem de Deus, ungido, profeta, eu preciso de ajuda. Eu não estou procurando ajuda em homens que não carregam óleo. Eu estou procurando ajuda em você que carrega a presença, porque o meu marido nos ensinou temer a Deus. Não é coisa linda isso? Eu fico pensando, Deus, eu quero ser esse pai, eu quero ser esse chefe do lar, que ensina na minha casa o temor de Deus, que ensina na minha casa tamanha devoção, que no maior desespero, Deus é o primeiro a quem nós recorremos. O Senhor, a presença dele, é o primeiro lugar aonde nós nos escondemos. Não um desespero desvairado, saindo gritando para tudo quanto é lado, procurando na sociedade um outro ser humano falho para tentar me ajudar. Então, mas aquele homem, ele era falho. Sim, Eliseu era falho como eu e você, mas sobre ele estava a unção de Deus. E naquele momento, aquela mulher começa a perceber, olha, você consegue me ajudar. Ela está consciente da sua carência. E se aquilo não for suficiente, Eliseu então lança 2 perguntas. Olha só o que está escrito aqui, acompanha comigo aí no teu texto, ainda em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 agora. Ele pergunta 2 coisas. 1, como que eu posso te ajudar? Essa é a primeira pergunta. 2, me diz o que você tem em casa. Não é coisa... Eu não sei se você está percebendo o que está acontecendo aqui, mas Eliseu sabe que essa mulher está desesperada. Eliseu sabe que essa mulher está numa situação onde ela está completamente carente.
Mas Eliseu se assegura que dentro dela está um lugar completamente aberto por uma intervenção divina com duas perguntas. Ele, com duas perguntas, elimina qualquer possibilidade de autocomiseração e qualquer possibilidade de autossuficiência. Eu começo a pensar, normalmente são essas duas coisas que nos impedem de ter um território apto para a fé começar a germinar. A autocomiseração, ai, coitadinho de mim, eu sou vítima, olha só o que fizeram comigo, e eu não estou querendo de maneira alguma não reconhecer que muitas vezes, sim, nós sofremos lesões, nós sofremos talvez injustiças, mas essa mulher, ela não se permite continuar naquele lugar. Na verdade, Eliseu, com aquela pergunta, tira ela daquele lugar. O que é que você tem na tua casa? E uma outra coisa que ele faz é: como que eu posso te ajudar? Em outras palavras, ele mata qualquer possibilidade de autossuficiência. Eliseu, eu tô aqui chorando por desespero, por desabafar, mas no final das contas eu vou dar conta desse problema. Não. Ele fala: como que eu posso te ajudar? Eu comecei a entender que o que Deus começa a fazer é perfeito. Ele começa a limpar o território. Antes dele fazer a fé dele germinar no teu coração, ele talvez esteja limpando o teu território. Talvez um pouco dessa dor que você está sentindo é ele tirando das tuas mãos a maçaneta da autocomiseração e a maçaneta da autossuficiência. Ele quer deixar o território limpo para a fé genuína começar a germinar. E depois dessas duas perguntas, nós entramos no nosso ponto número 2. Depois que você tem a consciência da tua carência, a fé que vem de casa, ela é esticada, ela é aumentada numa tensão. E essa tensão Deus gera. Agora, como é que Deus vai gerar essa tensão na vida dessa mulher? O profeta Eliseu, sendo guiado pelo Espírito de Deus, olha só o que ele fala para ela nesse versículo. Continua aqui comigo, no versículo 2. Como que eu posso te ajudar? Diga-me, mulher, o que é que você tem na tua casa? A viúva então responde: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Sabe, se estiver anotando, anota isso aqui. Aquela mulher, ela estava numa situação. A situação dela era uma situação muito complicada, mas ela conseguia enxergar, através das palavras e da unção do profeta, um outro lugar, um lugar de um romper, um lugar do sobrenatural, um lugar de um milagre, um lugar de provisão. Mas ela estava aqui e tinha um vão da situação para a provisão. E o que o profeta está fazendo é tensionando o pouco de fé que ela tinha, para que aquela pouca fé se tornasse a ponte entre a situação e a provisão, e a ponte entre a tua situação e a tua provisão é a tua fé. Fala para quem está do teu lado, aí no teu sofá, diga: meu irmão, a ponte da tua situação e o teu milagre é a tua fé. Estica a tua fé. Ou melhor, fala para essa pessoa: deixa Deus esticar. É isso aí. E deixa eu te falar como que Deus estica a nossa fé. 3 dimensões aonde existe o esticar ou aumentar, esse tensionar da nossa fé. A primeira dimensão é Deus quer esticar tua fé pessoalmente. Como assim? Deus quer esticar tua fé no âmbito pessoal. Sabe o que é interessante? Que ele pergunta para a mulher, o homem de Deus pergunta: o que é que você tem na tua casa? A mulher talvez nunca parou para pensar sobre uma resposta, ou um conceito desse, como o que eu tenho em minha casa. Ele já está mostrando para ela: mulher, agora é com você.
o teu marido já foi. Não tem a ver mais com a unção do teu marido, tem a ver com o teu azeite. O que é que você tem na tua casa? Fala comigo, pessoal. Deus é um Deus que vai tratar com você no âmbito pessoal primeiramente. O que é que você tem na tua casa? Ela tinha algo de valor, por mais que fosse pouco na cabeça dela, aquilo era nada. Mas quando você é confrontado pelo Espírito Santo pessoalmente, ele aponta para o pouco, ele fala: você tem um azeite aí, você tem sim um frasco de azeite. E sabe, a palavra fala vasilha de azeite, mas no texto original traz a conotação de um frasco. Então provavelmente era um pouquinho de azeite que sobrou do profeta, o ex-marido dela, falecido, que talvez ele não tinha usado para ungir as outras pessoas que ele ungia como profeta, e de repente ela se dá conta: mas eu não tenho nada, mas eu tenho aquele frasco. E ela começa a perceber: agora aquele frasco de óleo é meu. O que eu tenho na minha casa? Eu sempre fui acostumada a ter um homem de Deus na minha casa, um profeta, mas agora está comigo. Sabe, Deus quer lidar com você diretamente. Deus quer tratar com você pessoalmente. Tantas vezes nós estamos acostumados a nos relacionarmos com Deus através de intermediários, mas chega um determinado momento na tua vida, quando você precisa daquele romper. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Intermediários não serão suficientes. Você precisa ter a tua fé. Fala comigo, a minha fé. Sabe que é interessante que quantas vezes eu parei para pensar lendo essa história, que eu nem percebi aquilo que eu tenho acesso como filho de Deus. Olha só o que está escrito em Jeremias 33. O que seria de nós se nós percebêssemos o que nós temos como filhos de Deus, pessoalmente? Versículo 2 diz: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou, que afirmou, seu nome é Senhor. Olha só o que ele diz no versículo 3, para você. Ele não está dizendo isso para o teu pastor, ele não está dizendo isso para o teu líder de link, ele não está dizendo isso para o teu pai, tua mãe espiritual, ele não está dizendo isso para o teu marido, ele está dizendo isso para você. Ele diz: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Não que o teu pastor não conhece, não, que você não conhece, não que o profeta não conhece, que você não conhece. Ele está anelando uma interação pessoal com você. Se você e se nós tivéssemos mais revelação do que significa nós sermos filhos e filhas de Deus e o acesso que nós temos ao coração do Pai. Sabe, Jesus já falava sobre isso em Mateus 7. Abra aí comigo, Mateus 7, versículo 7. E a pergunta é: será que se nós nos apropriássemos da identidade de filho e de filha que nós já temos, será que só de entendermos essa identidade, algo novo destravaria em nossas vidas? Jesus fala: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, e aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Olha só o versículo 9, o Pai falando sobre a relação que Ele tem conosco, seus filhos e filhas. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. É momento de você pessoalmente se achegar a Deus e começar a pedir. É momento de você pessoalmente se achegar a Deus sem intermediários e começar a clamar, assim como aquela mulher estava clamando ao homem de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Escute o que Deus está falando aqui em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Repita comigo esse versículo em primeira pessoa. Diz assim: o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades
de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe, Deus quer esticar a tua fé pessoalmente, no âmbito pessoal, primeiramente. Mas logo depois que Ele faz esse esticar, esse tensionar da tua fé no âmbito pessoal, Ele então te estica a fé publicamente. É isso mesmo. Nossa segunda dimensão do esticar da fé de Deus vem quando Ele começa a levar essa viúva para fora da sua casa. Olha só esse texto, volta, que nem eu falei para você, 2 Reis 4 agora. Volta de novo e depois nós vamos continuar com as outras passagens. No versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. E depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Olha só que interessante. Esse homem de Deus, o profeta Eliseu, ele está falando para ela: eu vou te dar uma ordem. Essa ordem talvez ia ser um pouco estranha, mas tenha fé em mim. Você vai sair pela tua vizinhança e você vai começar a pedir vasilhas vazias. Mas homem de Deus, o que eu vou fazer? Você vai sair pedindo vasilhas vazias. E eu fico imaginando essa mulher com seus filhos pedindo vasilhas vazias. Você tem uma vasilha vazia para me emprestar? Mas o que você quer fazer com esse negócio? É que a gente já não tem nada, a gente só precisa de uma vasilha vazia. A gente está praticamente prestes a ser vendido como escravos para quitar a dívida do meu pai. Para pensar o quão humilhante foi essa situação de sair pela vizinhança. A família do profeta Obadias. A família do homem de Deus. Agora está aqui batendo na porta, pedindo vasilha vazia, porque eles estão num desespero. Quantas vezes eu já me senti numa situação que publicamente eu falei: Deus, não só eu estou sendo humilhado, mas e a honra pelo teu nome, Deus? As pessoas sabem que eu te sirvo, os meus parentes sabem que eu sou evangélico. Talvez você já passou por esse momento onde os meus colegas de trabalho sabem que eu sou cristão. E olha só a minha situação, Deus. Eu estou sendo humilhado publicamente, Deus. Aqui, todo mundo aqui na praça sabe a minha necessidade, a minha situação complicada. Essa mulher estava sendo forçada a ser vulnerável. Mas o que ela não percebeu é que ela também estava, através dessa ordem do profeta, sendo forçada a se posicionar publicamente. Sabe, às vezes o Senhor está esperando de nós um posicionamento público antes dele trazer um romper. O que muitas vezes parece para nós ser uma humilhação pública, nada mais é do que Deus te posicionando sobre uma plataforma muito grande, mas muito grande, para Ele brilhar a luz dele através da tua vida e mostrar o poder dele através do milagre que Ele vai operar na tua vida. Para pensar nisso. Sabe, às vezes a gente não enxerga, a gente fala: Deus, isso aqui é humilhante. Mas Deus está falando: espera, eu estou usando você como meu outdoor. Você é o meu aviso publicitário. Daqui a pouco nós vamos virar o jogo. Segura, confia na minha natureza. Abre aí comigo em Efésios 2. Efésios 2, versículo 8. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Bom, até aqui você já escutou esse versículo diversas vezes. Você sabe que nós somos salvos por graça. É verdade, não por obras. Mas olha só no versículo 10, ele diz aqui um pouquinho mais sobre obras. Ele fala: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Fala comigo: Deus me escolheu para fazer boas obras. Fala comigo: Deus está me posicionando para eu brilhar as obras poderosas de Deus. Você está entendendo o que você acabou de repetir aqui?
Você acabou de repetir aqui um princípio do que Deus está fazendo. Aqui está escrito no versículo 10 que Ele preparou antes para nós as praticarmos. Tem milagres que Deus já deixou reservado para você. Tem romperes que Ele já deixou lá na tua estante celestial, esperando você se posicionar publicamente. Tem romperes que Deus deixou reservado para você. E Ele está falando assim, olha, essas obras aqui eu já preparei para que Ele viesse executar essas obras. Porque quando esse meu filho executa essas obras, eu, o Deus Todo-Poderoso, recebo a glória. Isso não é incrível? Ele fala, você é salvo para isso, mas a tua salvação te capacita a dar passos de fé e capacita você mesmo a ser usado como o meu outdoor, a minha vitrine da minha bondade e da minha graça e da minha fidelidade. Veja só o que ele também fala em 2 Coríntios capítulo 3. Você está sendo abençoado aí? Glória a Deus. 2 Coríntios 3, eu estou pregando para mim mesmo aqui. Eu estou começando a ter minha fé já sendo instigada. Eu me considero uma pessoa de fé, mas quando eu começo a ler certos trechos aqui, eu começo a falar, Theo, vambora, tem que ter mais fé, cara. Vamos crer por mais, vamos acreditar em mais, vamos ter uma visão expandida, vamos olhar além do natural. Tô com sangue nos olhos. Vamos lá, galera. 2 Coríntios 3, vem comigo. Versículo 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? É o que Paulo está perguntando para a igreja dos Coríntios. Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendações para vocês ou da parte de vocês? Agora presta atenção, versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta. Fala comigo, eu sou uma carta. Paulo, ele fala assim, vocês mesmos são a nossa carta. Ele está falando o quê? A igreja já era a evidência, era a carta, era o registro, era o documento escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. A sociedade está enxergando você, a sociedade está te observando, os teus colegas de trabalho estão olhando para você e vendo como é que você vai lidar com essa pandemia. Por quê? Porque eu e você, nós somos cartas. Uma carta aberta para todos. Cristãos, os da fé e aqueles que são fora da fé. Versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Você é um outdoor de publicidade, da bondade e do poder de Deus. Resultado do nosso ministério. Paulo está falando assim, olha, se eu fiz um bom trabalho em ter te discipulado, ter te ensinado as verdades, a sã doutrina, então você sabe que você é uma carta que vai expor quem Deus é. Ele fala aqui, escrita não com tinta, é algo sobrenatural, mas com o Espírito do Deus vivo. Sabe, as marcas dessa carta no teu coração serão os testemunhos do poder de Deus na tua vida. Quais são os testemunhos que você carrega, Zion? Será que você tem os teus testemunhos ou você está vivendo dos testemunhos dos teus pastores, dos teus líderes, dos teus antepassados, das histórias dos generais de Deus? Ou você tem escrito no teu coração os teus testemunhos de poder? Porque você se expõe e fala, eu sou uma carta, olha aqui que está escrito, eu tenho testemunho. O testemunho do poder de Deus na minha vida, o testemunho da bondade de Deus na minha vida, o testemunho da fidelidade de Deus na minha vida, eu me exponho publicamente. Olha só o que ele diz, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O Senhor continua, desde a época quando Paulo escreveu essa epístola até os dias de hoje, os dias de Covid-19 2020, ele continua marcando vidas. É o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Cara, tô me sentindo aqui o fogo do Espírito Santo. Fala um aleluia aí bem forte aí onde você tá. Glória a Deus. Terceira dimensão do esticar da fé de Deus. A terceira dimensão de como Ele aumenta a nossa fé é no particular. Nós falamos, Deus estica a nossa fé pessoalmente, Deus estica a nossa fé publicamente e Deus estica a nossa fé em particular. Olha só no versículo 5, 2 Reis 4, voltando para o nosso texto base de hoje. Diz assim,
ela recebe a ordem do profeta e depois, no versículo 5, diz que ela, depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Fala comigo, em particular. Em particular. Que coisa incrível. Eu fico imaginando esse dia, sabe, aquele momento, talvez até a noite. Eles passaram o dia inteiro correndo pela vizinhança, coletando vasilhas vazias, e eles chegam em casa e o profeta já tinha dado as ordens. E a mulher segue as ordens à risca. Ela entra em casa, ela fecha a porta, e daí ela tem uma casa vazia, 2 filhos e diversas vasilhas vazias no chão. Eu fico imaginando o diálogo dos filhos com a mãe. Mãe, e agora? O que a gente faz com essas vasilhas? E a mãe fala: pega aquele frasco. E ela fala: hoje nós vamos ver o Deus do teu pai em ação na nossa vida. Sabe o que eu comecei a perceber? Que é um momento onde Deus está permitindo com que nós ficássemos ou fiquemos presos em casa. A porta está fechada. Você e os teus filhos estão em casa. Você e os teus irmãos estão em casa. Ou você e os teus pais estão em casa. E talvez nós estamos já naquele momento desse isolamento, olhando um para a cara do outro, pensando: e aí? O que a gente vai fazer? E o que a gente vai fazer? E a única coisa que nós conseguimos enxergar são vasilhas vazias. Talvez a única coisa que você está conseguindo enxergar são tuas reservas esvaziando. Talvez é a tua paciência exaurindo. Talvez é a tua compreensão um pouco mais escassa. É talvez aquela alegria que não está mais como estava semana passada. E você está vendo o vazio, perguntando: e o que vai acontecer? Mas é nesse particular da sua casa que essa família aprendeu as maiores lições e os maiores milagres que eles poderiam aprender. Eu lembro quando criança, meus 8 anos de idade, 9, 10, 11, 12. Eu lembro nos momentos difíceis que eu passei como uma criança. E minha mãe fechando a porta de casa, sentando eu e minha irmã e falando: agora o teu pai é Deus. Agora, tudo que você quiser, pede para o teu pai. Agora, a pessoa que vai proteger você, prover por você, te afirmar, te apontar o destino, é o Deus Pai. E nós começamos a experimentar milagres após milagres, após milagres, dentro da nossa casa. É dentro da tua casa que Deus quer começar a trazer um apreço, um apetite pela fonte de milagres. Sabe o que Deus quer? Deus quer começar a trazer a tua família bem pertinho daquele frasco de azeite. Quando ele encosta naquela vasilha, ele começa a derramar e começa a encher. Pega o próximo. Pega o próximo. E naquele momento, os filhos diante, testemunhando a fonte do milagre, algo estava acontecendo aqui dentro. Um apetite pelo sobrenatural. Algo que a mente deles estavam sendo renovados. Esse Deus não é só o Deus do meu pai. Esse Deus não é só o Deus do mentor do meu pai, o profeta Eliseu. Esse Deus é o nosso Deus, porque nós estamos tendo contato com a fonte de milagres de dentro da nossa casa. É no particular da sua casa. Você, chefe do lar, você, pai, você, mãe, você que talvez seja o único cristão da tua família, você que talvez pense: como que isso pode acontecer? Eu sou a minoria aqui em casa. Deixa eu te falar, é na tua casa que ele vai começar a forjar os maiores testemunhos, que uma vez que as portas abrirem, você vai dar os relatos publicamente. Mas é na tua casa. Foi assim que ele fez desde lá de trás com Elias. 1 Reis 17, ele chega na casa da viúva de Sarepta, a mulher tem o seu único filho morto. Ele leva ele para o quarto, fecha a porta dentro da casa, o milagre acontece.
Foi assim que ele fez com lá em Daniel capítulo 3, com Mesaque, Sadraque e Abednego, os 3 hebreus. Diz ali em Daniel capítulo 3 que eles caíram dentro da fornalha. Fala comigo, dentro. Sabe, às vezes você vai ter que entender que para você ter um testemunho para fora, primeiro você tem que ter autoridade, que só é gerada com o milagre de dentro. Daniel capítulo 6. Agora é Daniel na cova dos leões. Daniel é lançado dentro da cova dos leões. O texto diz lá no capítulo 6, taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel. Foi essa semana que eu estava junto com os meus filhos e a gente estava tendo um momento que a gente ia assistir um desenho animado de uma história da Bíblia. E eu estava perguntando para eles, qual que vocês querem assistir? Tem esse aqui do Davi, Golias, tem esse aqui de Moisés cruzando o Mar Vermelho, tem esse aqui e o Coa, o meu caçula, fala, Leon. Falei, o que é? Leon, papaizinho, Leon. Falei, que você... Eu estou tentando entender o que ele está falando. Daí eu comecei a entender, os leões. Ele quer assistir o desenho de Daniel na cova dos leões. Falei, tudo bem, filho. Eu botei lá Daniel na cova dos leões. Eu estou sentado assistindo com eles e o Espírito Santo começou a falar comigo. O Senhor começou a falar comigo. Milhares de anos atrás eu fiz algo dentro de uma cova. E agora, em abril de 2020, um garoto de 2 anos de idade, quase 3, em São Paulo, Brasil, está falando, me conta a história pública desse milagre da cova dos leões. Mas sabe, essa história, ela se deu conta milhares de anos atrás, dentro de uma cova. Não subestime o que Deus quer fazer dentro da tua casa. Não subestime as lições que Ele quer que você aprenda de dentro da casa. Não subestime o romper que Ele quer causar e o apetite pelo sobrenatural que Ele quer gerar na tua família, dentro da tua casa. Em Marcos 6, os discípulos também estão isolados dentro de um barco, quando Jesus, no meio da tempestade, começa a andar sobre as águas. É lá dentro que Ele quer falar com você. É lá dentro que Ele quer te marcar. Quando Deus supre a sua família, quando Deus supre aos seus filhos, aos seus irmãos, o milagre pode até mais tarde ser muito, muito falado e muito conhecido. Porém, o maior milagre é a obra que Ele causa no teu coração e no coração da tua casa. Essa lição, nada vai poder apagar. Abre comigo em Atos 9. Atos 9, versículo 5. Essa fé que está aumentando no nosso coração. Eu falei aqui sobre essa fé que ela vem primeiramente no âmbito pessoal. Essa fé, logo na sequência, vem no âmbito público. E depois essa fé finalmente no âmbito do particular, de dentro da tua casa. Diz aqui em Atos 9, versículo 5, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Abre aí comigo 2 Timóteo 1, versículo 12. Olha só, o mesmo Paulo que uma vez estava perguntando, quem és tu, Senhor? Quem é essa luz? Quem é essa pessoa que acabou de me derrubar do cavalo? Esse mesmo Saulo, essa mesma pessoa, mais tarde em 2 Timóteo 1,12 está dizendo, por essa causa eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Uau! E eu estou bem certo. Fala comigo, convicção. Ele fala, olha, eu sei quem eu tenho crido. Agora não tem mais a pergunta, quem és tu, Senhor? Não. Eu sei em quem eu tenho crido. E não só apenas o conheço. Eu tenho certeza. Eu tenho segurança. Eu tenho no meu coração convicção. Ele fala, eu estou bem certo de que Ele é poderoso. A convicção dele era no quê? A certeza, a segurança dele era no quê? A segurança de Paulo era no poder de Deus. Ele fala, olha, antes eu nem sabia quem tu eras. Quem és tu, Senhor? Mas hoje eu sei em quem tenho crido, eu estou convicto é no poder de Deus.
Olha só que coisa doida. Ele continua aqui em Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. Efésios 3, 20. Pula comigo rapidamente. Ele diz assim: aquele que é capaz. Mais uma vez, a convicção dele está no poder de Deus. Ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que nós pensamos, de acordo com o quê? O seu poder. Fala comigo, poder. Poder. Que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Veja bem, gente, Zion Church, entenda uma coisa: aquilo que fez com que um homem que perguntasse: quem é esse Deus? Quem és tu, Senhor? Se tornasse o apóstolo que fala: eu não me envergonho, eu sei em quem tenho crido, eu estou confiante, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele pode infinitamente mais daquilo que eu peço, aquilo que eu penso, de acordo com o seu poder. O que é que faz uma pessoa progredir de um extremo para o outro com uma intensidade tão forte como o apóstolo Paulo? Eu creio que Paulo entendeu aquilo que Deus estava ensinando nas tensões da provação. A sua fé foi aumentando. Cada provação que ele passava, cada tortura que ele passava, cada encarceramento que ele passava, cada vez que ele era apedrejado, a fé dele era esticada, a tal ponto que ele fala: sabe de uma coisa? Eu sei em quem tenho crido, eu estou convicto, eu sei que Ele pode. A minha oração é que Zion Church venha a ser essa igreja que venha a crescer na sua fé. E daí vem o nosso último ponto. Uma vez que você tem o entendimento ou a consciência da tua carência, a fé que vem de casa começa naquele lugar. Logo na sequência, a fé ela começa a ser esticada nessa tensão. E finalmente é essa fé que faz a unção fluir. É essa fé que faz o óleo não parar de jorrar nas vasilhas, pós-vasilhas. É essa fé que faz esse fluir ser um fluir transbordante. Enquanto isso ele está transbordando, entenda uma coisa, que é justamente aquele óleo que aquela mulher falava: não era nada, eu não tenho nada. É justamente este óleo. Número 3, a fé que vem de casa quebra o jugo da escravidão. É isso mesmo. Essa fé gera o óleo que quebra o fardo. Essa fé gera o óleo, a unção que quebra o jugo. Isaías 10, versículo 27. Abre aí comigo, nós estamos quase terminando. Continua aqui ligado comigo. Isaías 10, versículo 27. Diz assim: acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Esse fardo será removido do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Fala comigo, o óleo. Fala comigo, o azeite. Agora, o que é o jugo? Sabe, nós sabemos o que significa o jugo em termos de agricultura ou de agropecuária, onde aqueles bois tinham aquela canga sobre aquela área cervical deles, para eles poderem então trabalharem a fazenda. Mas o jugo nada mais é do que o peso da escravidão, é o peso da sujeição, é o peso da aflição. O Senhor está falando hoje que você que está debaixo desse peso de uma escravidão, você está debaixo desse peso de uma aflição, você está debaixo de um peso que parece que é algo que está te espremendo, te pressionando para baixo, uma sujeição. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa de unção, porque esse óleo quebra esse jugo. Agora, Theo, quais são esses jugos? Tem alguns jugos que eu vou mencionar hoje. Um deles é o jugo da doença. Você tem aqui em Marcos 6, abre aí comigo rapidamente, Marcos 6, versículo 12, diz assim: e saindo eles, agora, quem são eles? Jesus e os seus discípulos. Saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, estavam pregando o evangelho do reino de Deus. Eles expulsavam muitos demônios e ungiam, fala comigo, unção, muitos enfermos com óleo e os curavam.
Jesus usava o óleo da unção. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando você está ungindo, e eu não sei, mas eu sinto muito forte, você, Zion Church, que está me escutando, quem sabe é o momento de você começar a ungir a tua casa, ungir os teus filhos, ungir alguns lugares ou algumas coisas que estão dentro do teu lar. Eu sei que eu tenho ungido, eu ungi recentemente a cama dos meus filhos. Eles estavam acordando e parecia que tinham um terror no meio da noite. Eu falei, chega disso. Eu peguei aquele óleo e falei, isso aqui vai quebrar esse jugo agora em nome de Jesus. O óleo não faz mágica, não é superstição, mas o óleo é um ponto de contato com uma verdade que é mais real do que o ar que eu respiro. O jugo da doença era removida quando Jesus e os seus discípulos ungiam os enfermos com óleo. Que coisa linda! Olha só esse outro texto de Tiago capítulo 5. A igreja neotestamentária, apóstolo Tiago dando instruções no versículo 14. Ele fala, está entre vocês alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite. Fala comigo, unção. Em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se você está enfermo hoje, pega um azeite, consagra aquele azeite ao Senhor, como um ponto de contato, e unja o teu familiar que está enfermo. Unja para que haja um quebrar, um desligamento do jugo da enfermidade. Olha só, outro jugo que tem acontecido ultimamente, eu tenho visto, especialmente nessa época de pandemia, é o jugo do ataque espiritual. Eu não sei se você está percebendo, mas o mundo espiritual está cada vez mais palpável. E nesses momentos onde nós estamos, nesse isolamento social, parece que as coisas começam a ser um pouco mais descaradas. Você começa a ter um entendimento do que está acontecendo no âmbito que não é o visível, é o invisível. Mas através dos seus sentidos espirituais você está começando a entender o que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, quando você começa a ver esse mundo espiritual se abrindo, ele também está aberto para muitos ataques. E é momento de você, como chefe do teu lar, como sacerdote da tua casa, começar a cobrir a tua casa. Você começar através do óleo da unção, trazer a proteção. O óleo trazia não apenas cura, o óleo trazia a proteção. Salmos 105, abre aí comigo rapidinho, em Salmos 105, versículo 14, aqui o salmista está descrevendo o que Deus faz ao seu povo escolhido Israel. E deixa eu te falar uma coisa, você que é um crente do Novo Testamento, nós estamos enxertados às promessas de Israel. Aquilo que vale para Israel no Antigo Testamento, vale para nós também como igreja neotestamentária. Ele diz aqui no versículo 14, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis com R minúsculo, são autoridades que eram inimigas de Israel. Ele repreende eles dizendo, não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Sabe, o Senhor está falando assim, se você está marcado com o óleo da unção, eles não têm legalidade de tocar em você, porque eu já repreendi eles, eu já declarei esse ataque ilegal no mundo espiritual. Talvez é momento de você começar a ungir alguma coisa que está sofrendo esse ataque no mundo espiritual. Quando você começa a detectar algo acontecendo, começa a ungir. A última coisa que eu quero mencionar de jugo é um jugo da ansiedade ou da escassez. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Deuteronômio capítulo 7, versículo 13. Deuteronômio 7, versículo 13. Abre aí comigo. Diz assim, novamente, uma promessa para Israel que vale para nós. Ele os amará, os abençoará. Falando de Deus. Jeová o fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos e os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo e o azeite. Olha só, ele está falando sobre frutificação. Ele está falando sobre a bênção chegando nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Você fala assim, Theo, mas eu não sou nem casado, eu não tenho filhos. Deixa eu te falar, mesmo eu solteiro, eu já orava pelos meus filhos.
E você pode também já orar pelos seus filhos. Começa a falar: Deus, abençoa eles, marca eles. Eu nem sei onde eles estão contigo. Salmo 139 diz que eles já estão contigo. Mas Pai, já marca, separa-os para a obra do teu reino. Começa a clamar sobre eles isso. Ele fala assim: olha, não só os teus filhos, mas o fruto da sua terra. Tem a ver com o labor, a tua profissão, a tua empresa, a tua fazenda. Ele fala assim: olha, eu vou abençoar aquilo que é o resultado do teu trabalho. O cereal, fala comigo, o pão. O vinho, fala comigo a Santa Ceia. E o azeite, sabe? Esses 3 elementos são os elementos que Deus usa para trazer proteção e a bênção dele. É o pão, o vinho e o azeite. Mais tarde no Novo Testamento nós escutamos mais uma vez sobre isso. E na verdade, domingo que vem, dia 12, nós estaremos de volta aqui, ao vivo, na Páscoa. Vamos partir o pão, tomar o vinho e nós também vamos fazer a ceia juntos. Agora, continua aqui comigo, versículo 14, estou quase terminando. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, nem mesmo os animais do seu rebanho. O Senhor os guardará de todas as doenças. Não infligirá a vocês as doenças terríveis que, como sabem, atingiram o Egito. O que atingiu o Egito? O estresse e a escassez. Sabe, o que o Senhor está querendo falar é: eu vou quebrar o jugo que estava sobre o Egito, não estará sobre vocês. Vocês não vão precisar de estar debaixo do jugo da ansiedade. Tem algumas pessoas que nesse momento onde nós estamos em isolamento social, estão debaixo, não é só de uma preocupação normal. Não é apenas um pensamento racional ou um pensamento ou uma ótica realista. Você está debaixo de ansiedade. Você sabe com quem eu estou falando aqui. Eu estou te falando aqui agora. O Espírito Santo, ele quer quebrar esse jugo de ansiedade na tua vida. Ele quer quebrar essa ansiedade da escassez. Você ainda nem chegou na escassez, só que você já está tão ansioso que vai ficar sem nada. E o Senhor está falando assim: olha, chega, eu quero vir com o meu óleo da unção que quebra esse jugo. Porque o que o inimigo quer fazer, ele quer te oprimir, ele quer te atazanar, ele quer te afligir, ele quer tirar o teu sono, ele quer ficar te cutucando. Mas hoje o Espírito Santo está falando: eu estou vindo com o meu óleo, estou quebrando esse jugo. Sabe por quê? Porque desde os tempos de Moisés ele fazia isso até os tempos de Jesus. Atos capítulo 10, eu termino com isso. Atos 10, versículo 38. Lucas escreve acerca do nosso Salvador, acerca do nosso Messias. No versículo 38 de Atos 10 ele fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. Deixa eu te falar uma coisa: se o próprio Jesus de Nazaré precisava ser ungido, por que nós não damos a importância necessária ao azeite, à unção sobre nós? Se Jesus precisava da unção, quanto mais eu, quanto mais você. Ele diz assim: e como Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Hoje é um dia onde Deus quer começar algo de dentro da tua casa. Deus quer fazer gerar uma fé que vem atrás das portas fechadas. Deus quer começar um milagre aonde os teus filhos, os teus parentes, o teu cônjuge esteja do teu lado, olhando e testemunhando a fonte do milagre. É isso que Deus quer fazer, porque antes dele fazer algo público, ele quer primeiramente gerar isso no teu particular. Ele quer esticar a tua fé. Eu sei que você está consciente da tua carência, mas agora é o momento que você fala: Deus, o que o Senhor precisa fazer dentro de mim? Faça, porque eu entendo que a partir dessa disponibilidade vai fluir o azeite, e esse azeite, esse óleo, ele quebra o jugo. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Pai, eu quero te agradecer por todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu quero te agradecer por Zion Church. Eu quero te agradecer porque a tua presença é real. E eu peço nesse exato momento, Deus, ao vivo, agora, domingo à noite, que o Senhor venha intensificar a tua presença em cada lar, em cada casa que está nos assistindo. Pai, eu oro
por momentos como aquela viúva teve dentro da sua casa com os seus filhos. Momentos onde eles foram aprendendo e esticando e aumentando a sua fé. Pai, que nesse momento de isolamento haja um aumento de fé em nossos corações. Você que está orando comigo, comece a pedir com suas próprias palavras. Fala: Deus, aumenta a minha fé. Eu te dou permissão para o Senhor esticar a minha fé. Eu te dou permissão, Deus, aqui de dentro de casa, para o Senhor começar a gerar e começar um testemunho que mais para frente será público, mas começa dentro da nossa casa. Pai, que a nossa casa venha a ser conhecida como a casa do óleo, a casa da unção. A unção que flui daqui, que vai quebrar o jugo da enfermidade, o jugo da escassez, o jugo da ansiedade, o jugo, Senhor Deus, dos ataques, da opressão. Pai, que da minha casa, começa a pedir, Pai, que da minha casa venha fluir o óleo, que venha quebrar o jugo, até que pessoas que vão estar em contato comigo. Eu vejo inclusive alguns orando por pessoas pelo telefone nessa semana. E o Senhor vai te usar, e o Senhor vai pôr a palavra certa na tua boca. E você vai fluir na unção, e você vai quebrar o jugo, talvez até de tios teus, primos teus, irmãos teus, parentes, colegas teus. Eu vejo pessoas até orando por chefes. O Senhor está orando, vendo pessoas orando para os seus funcionários pela tela do computador, e está quebrando o jugo da ansiedade. Pai, mais, se você tem línguas, comece a orar no Espírito onde você está agora, aí na sala da tua casa. Deixa essa unção começar a ser agitada de dentro aí da tua casa. É agora que você põe isso em prática. É agora que você começa a deixar esse fluir começar a tomar maior proporção. Muito obrigado por você ter ficado com a gente e assistido esse vídeo. Eu também quero te encorajar a você clicar aí e se inscrever no nosso canal. Sendo assim, você vai receber todos os vídeos e conteúdos que nós temos, e eu creio que essas mensagens e outros vídeos vão poder te encorajar, te edificar e te acompanhar nesse crescimento espiritual que Deus quer gerar dentro de você. Deus te abençoe.